Alô, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula dessa jornada de harmonização glútea. Estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. Quero agradecer demais a confiança. Quem aí gostou da aula 1, me encheu ontem no direct, também foi lá, comentou, falou também, cumpriu o nosso desafio da jornada da harmonização glútea para ganhar maleta. Eu vou falar mais sobre o desafio no final dessa aula aqui hoje. Eu estou gostando muito de ver a interação de vocês. Eu, nesse momento, estou em transição, em viagem, para me atualizar mais, para trazer mais coisas para você. E eu só tenho muita gratidão pelo passo que a gente está construindo junto. Se você está aqui hoje, é porque você já está em processo de evolução, muito mais do que muitos alunos que deixaram de estar aqui hoje, que deixaram de passar esse tempo para aprender algumas coisas novas, para revisar talvez aprendizados que você já tivesse tido antes e refinar. Porque a gente sabe que é um processo natural. Muitas pessoas desistem. Lembra que eu falei na aula 1? Constância. Constância é importante. A minoria que tem isso, a maioria não faz. Então, é natural que muitos deles desistem. Esse funil vai só ficando mais apertadinho, recheado de gente que quer aprender. Isso é extremamente importante, que você bata no seu peito e fale, eu vou estar lá. Eu vou aprender. Eu vou saber mais sobre aquele método novo que eu quero trazer para as minhas pacientes. Eu quero mudar a minha vida. E aí você começa a ter atitudes constantemente, todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para você construir também o seu caminho, subindo esses degraus junto comigo. Vou pegar na sua mão. Vou pegar na sua mão para você conseguir chegar onde você quer. Só você continuar aqui comigo, cumprindo os passinhos que eu estou deixando para você, tá certo? Para quem está chegando agora, eu sou a doutora Suelen Antunes, sou fisioterapeuta dermatofuncional há 15 anos, eu trabalho com estética, mas se você não viu a aula 1, ainda está em tempo de ver, tá bom? Depois que assistir essa daqui, volta lá para você pegar o suco da jornada, tem muita coisa boa lá. Mas ali eu mostrei para você um pouquinho da minha história, de que pode ser muito parecida com a sua, pode ter inspirado muitas de vocês, porque eu já passei pela estética desde o início, mas chegou uma hora que eu entrei na assistência hospitalar, que eu fui para a UTI, né, UTI pediátrica, eu já passei na UTI cardio adulto, fui remanejada na UTI Covid durante toda a pandemia, aquilo lá acabava comigo, até o momento que eu decidi saí da fisioterapia, comecei a vender hambúrguer artesanal, mas graças a Deus eu fiquei. E toda essa fase passou porque eu consegui ter essa reviravolta que você também pode ter no seu caminho hoje. Eu quero inspirar e por isso que eu gosto de montar essa história toda cronometradinha aqui para você pegar esse fio da meada, lembrar da sua história lá atrás, como ela começou. Se você é formada há muitos anos, seja em físio, seja como biomédica, enfermeira, bióloga, farmacêutica, esteticista, não tem problema. Se você tem a habilitação do seu conselho para atuar com estética, aqui é o melhor lugar para você estar. Aprender a construir glúteos lindos e originalmente brasileiros não é para qualquer um, e você merece estar nesse lugar, porque você está aqui presente comigo hoje. Se inspira nessa história, faz ela também ser a sua, faz ela também acontecer na sua vida, com essa constância que a gente está tendo aqui nessa segunda aula de aprendizado da jornada. E o meu objetivo durante essa semana da jornada da harmonização glútea é dar para você os meios necessários para você conseguir construir esse bumbum que a gente fala. Entender todos os métodos que são precisos ali no meio para a gente conseguir construir e compreender, identificar as afecções, identificar os materiais, e tudo certinho a gente vai aprender por aqui. O meu objetivo nessas 3 aulas é que você saia daqui com muito mais conhecimento e consiga, de fato, colocar em prática isso na sua vida, no seu dia a dia. Se você está iniciando ou se você já atua na área da estética, fica tranquilo, esse curso não é só para A ou só para B, porque aqui a gente vai do A ao Z. A gente vai desde aprender a metodologia para entrar na sua medula, no automático, a metodologia de trabalho,
da vida, não só de harmonização glútea, como é que você vai atrair esse paciente novo e como é que você vai ver essas técnicas, mesmo para quem já trabalha na estética, quem já conhece um trabalho de glúteos e para quem também nunca viu uma agulha na vida. Aqui você vai se familiarizar e ver como a didática está muito fácil para você compreender todo esse passo a passo. E hoje o nosso tema da aula, da nossa segunda aula da jornada da harmonização glútea, será esculpindo o corpo, o delivery do bumbum brasileiro. Mas antes da gente começar, eu quero te dar um breve resuminho, um compilado do que foi a aula número 1. Se você não assistiu, lembra, ainda está no ar, até o final da jornada eu vou deixar no ar para você rever quantas vezes você quiser, tá certo? Na última aula você aprendeu a planejar um bumbum, a fazer essa avaliação na sua consulta e a compreender muito melhor os 5 pilares que a gente precisa para construir esse bumbum brasileiro. O primeiro deles foi a compreensão de como que a gente deixa esse bumbum mais harmônico. A gente tem que deixar, de fato, uma conversa entre corpo e glúteo. Não é só tratar o glúteo, deixar ele redondinho, empinadinho, com um contorno lindo, sem celulite, se todo o entorno não tá legal. A gente precisa equilibrar esse paciente, desinflamar, e a gente tem algumas medidas que a gente vai aprender no decorrer do caminho. Seja elas, vou dar uma adiantada aqui para você, sejam elas recursos manuais, recursos internos, como os nutracêuticos, as vitaminas, recursos físicos, como aparelhagens, tecnologias para ajudar a gente no contorno desse corpo, desse glúteo, e até uma equipe multi, se precisar. Às vezes essa paciente chegou com um sobrepeso, uma obesidade, grau 1, grau 2, acontece dela chegar e querer um bumbum, porque, gente, vocês vão ter isso no consultório de vocês. A partir do momento que vocês começarem a divulgar em constância que vocês trabalham com esse tipo de coisa, vai chegar todo tipo de paciente querendo saber mais sobre o seu trabalho com o glúteo. Então, a gente precisa direcionar esse paciente até chegar num ponto de harmonia, tá certo? A gente falou também do cinturão glúteo, é por isso que eu tô aqui no quadro. E aí eu desenhei esse corpo violão bonitão aqui, porque é isso que a gente quer alcançar. Mas eu vou mostrar aqui o conceito do cinturão glúteo, que eu tirei da minha cabeça esse nome, mas é um conceito que a gente já tem no mercado, de aprender a equilibrar. Conversa com o primeiro tópico que a gente acabou de falar. Deixar esse corpo mais equilibrado, mais harmônico, no contorno como um todo. Não adianta eu vir tratar essa paciente se ela tiver sobrando gordura aqui demais. Lembra que eu falei ontem do hip dips? Que é quando a gente tem uma gordura em excesso aqui, ó, parece as orelhinhas do Mickey. É disso que se trata. A gente tem que fazer todo o trabalho do cinturão glúteo, que para mim ele se compõe nessa região. Aqui eu desenhei um pontilhado que pode lembrar para você a calcinha do biquíni, a marcação da calcinha, mas também, se você parar para pensar, lá atrás do tecido é o nosso sacro. Aqui a gente vai ter também as estruturas da fosseta glútea. Lembra as fossetas subglúteas? Que vem aqui nessa parte de cima do sacro, que é a marcação óssea, o desenho que ele faz até aqui embaixo, ó. Então, a gente vai secando essa gordura, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, na prática. A gente vai secando essa gordura, o seca-bacon, trabalhando com o foco no cinturão glúteo, tá? Com lipolíticos, com aparelhagens ou recursos físicos. Tudo a gente vai focar aqui para secar hip dips, secar também essa região de sacro inteirinha, enaltecer a região das facetas supraglúteas, que são aqueles furinhos na parte de trás que a gente tem, e também, se a gente precisar, usar lipolítico aqui nos culotes. Aí depois a gente também já começa a focar no tecido mais superficial desse glúteo. O que precisa? De fazer uma subincisão. Quem é aluna minha do BRB, eu tenho uns códigos lá que eu vou mostrando para elas, para a gente sempre saber fazer no planejamento. E o código da subincisão é esse asterisco aqui, ó. Geralmente é isso que você vai ver por aí. Então, precisaria da gente usar uma técnica de cânula ou de agulha para fazer uma subincisão? A gente vai precisar hidratar toda essa região. Então,
O cinturão glúteo, ele começa como foco número 1 da nossa atenção ali inicialmente, bem como os tecidos superficiais, para a gente começar a já mostrar resultado nesse glúteo. Não adianta eu preencher um glúteo cheio de celulite, ele só vai ser um glúteo grande, cheio de celulite. E o que muita gente também comete de erro? Preencher com ácido hialurônico aquele nódulo localmente, ali, pontualmente, de celulite, preenche com ácido hialurônico. Você pode fazer uma inflamação piorar ali e aquele resultado inicial que você alcançou de melhora é como se fosse um placebo, ele vai piorar a médio prazo. Então, não façam isso. A melhor forma da gente tratar nódulo de celulite não é com preenchimento com ácido hialurônico. A gente tem várias outras formas, como, por exemplo, subincisão. Tem que ter técnica, tem que saber o que está fazendo, camada correta, porque senão você pode alcançar derme epiderme, fazer uma hiperpigmentação pós-inflamatória dificílima de tratar. Você pode também lançar mão de bioestimuladores, mas se você não romper aquele nódulo de fibrose, ele vai continuar ali. Concorda? Já puxou, já fez a fibrose lá para baixo no tecido. A fisiopatologia da celulite, vamos lembrar? Ele já puxou. Então, a gente precisa romper aquele nódulo e usar técnicas associadas em conjunto, tá bem? Um dos tópicos que a gente viu na aula de ontem, que é o nosso terceiro aqui que vocês estão vendo, ó, identificar as afecções estéticas corporais, o que eu acabei de falar para vocês. Eu citei umas 2 ou 3 ali. Mas uma vez que a gente identificou, que vocês aprendem isso quando a gente estuda as patologias estéticas, a gente vai conseguir tratar um planejamento para essa paciente, deixar muito claro esse planejamento e o propósito dela estar ali com você, de fazer essa parceria com você. Identifiquei e também identifico o melhor tratamento, já que eu sei levar isso para minha cliente nesse momento, tá? Quarto tópico que a gente aprendeu foi a importância de compreender a pirâmide do harmonizador. Isso vocês aprenderam a importância, tá, Suelen? Eu sei qual é a importância, mas do que se trata essa tal pirâmide do harmonizador? A gente vai colocar ela hoje muito mais clara para você. Isso você nunca viu em lugar nenhum, nunca ninguém falou sobre esse nome, pirâmide do harmonizador. É um método de trabalho meu que eu quero passar para você. Geralmente eu passo para as minhas alunas em aula já, em curso. Isso eu vou passar para você, porque eu não quero que ninguém entre lá, pessoa que está ali, ó, devaneando, a pessoa que está imaginando que vai ser outra coisa. Você precisa de ter a ciência de que a gente vai ter que ter um esforço. E ela parece meio óbvia, mas como eu te disse, a maioria não faz. Por isso que é mais fácil destacar no mercado de hoje. Quando você faz o básico bem feito, todo mundo fala isso, mas eu quero ver quem faz. É difícil cumprir aquelas etapas todas da pirâmide e você vai ter que ir de mão beijada. Aguenta mais um pouquinho que eu já passo para você. E o quinto e último tópico que a gente aprendeu ontem foi sobre avaliar e fazer esse planejamento. O tempo todo a gente está falando de coisas parecidas, porque elas se completam. Elas são um conjunto de ações que a gente precisa de ter em mente o tempo todo para somar uma harmonização glútea bem feita. A avaliação precisa ser criteriosa. Não dá mais para você ficar naquele tempo. Fulana, vem aqui que eu dou uma olhadinha em você. Não é mais assim que funciona. O seu cliente está exigente. O cliente que eu falei para você ontem, que vai te pagar 5, 10, 15 mil reais num procedimento de harmonização glútea, ele não vai aceitar, fulaninha, vem aqui que eu dou uma olhadinha. Sai dessa mediocridade, dessa média, dessa linha preguiçosa de trabalho. Sai daí e vem para cá, para essa linha de pessoas que querem alcançar o alto padrão de atendimento. Desde o contato da sua cliente lá no Instagram, que você vai responder no mesmo dia ou no máximo, se você tiver muita coisa para fazer, que eu conheço gente que tem 1000 coisas para fazer e responde no mesmo dia, então não é desculpa. No máximo, no mesmo dia, responde ela, encaminha ela ou para uma secretária virtual ou para um outro número que você não se identifique como você, para você trazer mais profissionalismo para sua cliente. Já começa a perguntar o que incomoda ela, como que você pode ajudar, se ela já ouviu falar desse tratamento que você está fazendo, por que é que ela se interessou por você ali,
Puxa uma conversa informal, já que é um direct de Instagram, você também não precisa fazer um interrogatório, mas você precisa cativar ela naquele momento, porque é dali que você vai levar o gancho para sua consulta paga. Consulta paga, não é avaliação. Vem aqui fazer uma avaliação, fulaninha. Não, é consulta, é 1 hora, 1 hora e meia. Vocês viram na aula 1 que a gente faz toda essa avaliação com uma balança de impedância, que não é nenhuma fortuna. Você consegue comprar balança de impedância por R$500, R$600. Faz parcelado, minha filha, isso é importante para avaliação corporal dentro da sua consulta. Consulta é uma coisa, avaliação é outra. Vocês já estão começando a entender a diferenciação que um profissional raso tem de um profissional autoridade. De um tratamento medíocre para um tratamento alto padrão, de excelência. E eu não estou falando de estrutura física, estou falando de profissionalismo, tá bem? Olha só, entendemos ontem um pouquinho sobre o planejamento da cliente. E agora eu quero mostrar para vocês que não vai ser igual o que eu mostrei aqui no quadro, que vai chegar para a gente. Na maioria das vezes não vai ser essa realidade. Você vai ter ali clientes de todos os tipos. Olha o tanto de variedade glútea que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem bumbum redondo, a gente tem bumbum de ampulheta, a gente tem bumbum quadrado, a gente tem bumbum projetado, a gente tem aquelas que eu falo assim, quando nasceu, o médico já meteu remo na bunda dela, que já tá reta, e cabe a gente construir esse glúteo agora. A gente tem bumbum de paciente que tem sobrepeso, tem bumbum que é aquele formato tipo V, que parece um funilzinho, que é dificílimo de trabalhar. Então, a variedade é gigantesca. Nem todas vão ter flacidez, nem todas vão ter celulite. Então, o planejamento também não vai ser parecido com todas. É para isso que a gente precisa, vou trazer agora detalhado para você o conhecimento da pirâmide do harmonizador, que até ontem somente os meus alunos de curso pago tinham. Anota, criança, anota, porque isso aqui é ouro líquido para você pegar. Quem não coloca em prática isso aqui, não está, eu estou afirmando para você, não está dentro da camada dos harmonizadores de alto padrão. Não falo nunca aqui de estrutura, estou falando de mentalidade de profissionalismo, tá? É isso que vai levar o profissional à clínica de alto padrão. Ele ter a mentalidade de excelência, de padrão ouro, de conquistar esse paciente por menos que ele tenha de possibilidade estrutural, física, ele consegue encantar de alguma forma. Você não consegue comprar uma flor de R$5 na floricultura que está na avenida da porta da sua casa? Na banca de revista e deixar lá, ou perguntar, fazer um formulário online pelo Google Forms gratuito, mandar para o seu cliente antes, entender como é o estilo de vida, qual a música que ele gosta para já tocar na hora que ele chegar, baixinho ali, remédio que ele já está tomando, para você saber qual o problema que ele pode estar passando, já estudar sobre aquela medicação, entender se ele está tendo algum efeito colateral. Se ele já fez algum tratamento e deu errado, por que deu errado? Você quer saber e não cometer esse mesmo erro antes dele chegar no seu consultório. Isso é embutido dentro da pirâmide do harmonizador. É isso que a gente aprende aqui nessa pirâmide, de 4 bases, e eu coloco a quinta lá, com aquele bonequinho lá em cima, porque ele é o símbolo da vitória. Quando você escalou, todas elas são extremamente importantes, mas uma sustenta a outra, tá? A mais larga de todas, olha lá a nossa pirâmide. A pirâmide que eu deixei aqui para vocês, com um método que constrói a sua liberdade. Isso aqui é baseado em estudo, em observação, em comunicação, em networking, em vivência. Os melhores harmonizadores que eu conheço que palestram em Dubai, no Japão, em Miami, na Europa, tem isso daqui da cabeça aos pés, de trás para frente. É medular. Anota. Base número 1, a maior, anatomia e seu domínio. Não é conhecimento rasinho de anatomia que eu estou falando, é dominar a anatomia da região que você está trabalhando. O que eu mais ouço no mercado sobre harmonização glútea é pegar ciático. Gente, a cada baboseira que eu ouço sobre pegar ciático,
Minha santa, você tem que ser muito ninja para você acertar um ciático fazendo preenchimento de glúteo. É cada sandice. As pessoas simplesmente não conhecem a anatomia. E eu estou falando isso, tem que ser medular. Se esse profissional for um médico que é o único autorizado no Brasil a trabalhar com o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, ele vai precisar fazer movimentos bruscos que podem sim pegar o ciático, porque ele vai colocar aquele material intramuscular. Nós estamos falando de uma camada bem mais superficial, não é camada superficial que eu estou falando, é mais superficial do que o músculo, é no subcutâneo, derme profunda, a gente vai trabalhar nessas camadas com o produto que a gente está falando, que são alguns, tá? Então, não é assim que acontece uma lesão de ciático. Para isso, você precisa dominar. Essa foto aqui que vocês estão vendo é quando eu fiz o meu primeiro curso de cadáver fresco. Meu primeiro curso de harmonização, esse daí foi um facial até. Um treinamento em cadáver fresco. Gente, isso é um ganho imenso. Eu já falei isso para vocês. Coloque no checklist para estar muito próximo de você fazer. Eu falo assim, às vezes a gente fica um pouco na dúvida de entender qual é o próximo método que eu preciso aprender. Será que é mais importante eu fazer um curso de cadáver ou aprender um método novo? Isso aí, você precisa estar muito ciente da sua realidade hoje. Como eu sempre fui muito estudiosa dos métodos, das técnicas que eu tinha, para mim, foi legal eu fazer, maravilhoso, só que não foi meu primeiro curso, não foi a minha primeira opção, porque eu precisava, naquele momento, aprender uma técnica nova, mais invasiva, uma técnica mais eficaz do que as que eu estava fazendo na estética clássica. Então, eu deixei o curso de cadáver fresco para depois, mas sempre ali com o planejamento no meu caminho. Ele não era um quando der eu faço, eu vou fazer X, Y, Z, ele vai ser aquele lá que eu vou fazer o próximo. Eu planejei todo esse caminho, mas eu sempre soube muito anatomia. Eu sempre estudei muito anatomia, tá? Então, tenham isso. Se você hoje não lembra muito como foi a sua anatomia, faça ele, se programe para fazer ele junto com o curso de harmonização glútea, porque isso vai te abranger muito conhecimento. Isso vai abrir o seu leque de conhecimento anatômico, isso é extremamente importante. Tanto que é a nossa base mais larga da pirâmide do harmonizador. Nossa segunda base, que é essencial, consulta e avaliação. Já falei para você agora. Fulaninha, vem aqui que eu dou uma olhadinha em você. Não é assim. É consulta com hora marcada, faz um pré-formulário. Quem é aluno meu tem esses formulários ali. Fala com ela antes, tenta entender, ou você, ou sua secretária, ou sua assistente, tenta entender mais essa paciente. E na consulta, você não vai chegar preenchendo folha. Preencher folha, ela preenche ali com os dados principais dela, ou o questionário que estiver perguntando. Você só vai preencher a avaliação de pele, ok. A gente não está falando, pode até ser dessa forma que é mais rápida, né? Quando você está atendendo uma, ela está lá preenchendo e depois você lê. Não tem problema. O negócio sentou na sua frente, faça o conhecimento da sua paciente, investigue sobre ela, entenda o que foi levar ela ali. Fulana, como eu posso te ajudar hoje? O que está te agoniando no seu corpo? Como é que eu posso fazer você ficar mais feliz? Sabe? Perguntas chaves que vão fazer ela se conectar com você. Isso é uma consulta bem feita, não é só blá, blá, blá. Até você tem que ter um timing ali de dar uma freada, porque tem paciente que desenrola, né? Ele vai, fala da vida dele, da mãe, da filha, do casamento, do divórcio. Então, a gente precisa de dar uma guiada nessa paciente, mas você se interessar verdadeiramente por aquela pessoa que está ali, que está pagando para você, que tem um sonho de uma autoestima mais elevada, um cuidado com ela, dê importância de fato para isso e tem uma ficha extremamente completa. A minha ficha de anamnese tem 4 páginas só de anamnese, fora termo de consentimento informado, fora termo de uso de imagem, fora a especificação de cada tratamento. Tudo isso
vai servir de documentação para você em qualquer problema que venha acontecer. E olha que curioso, não acontece com facilidade. Eu, graças a Deus, nunca tive uma intercorrência, nem facial, nem corporal, porque eu pergunto tudo que eu preciso saber que poderia me trazer algum problema com aquela paciente tá ali. E tem algumas maneiras de perguntar a mesma pergunta que a gente pega a mentira no ar, porque às vezes o paciente mente também. Vocês devem saber disso. Quem trabalha com pessoas entende que em algum momento, às vezes a paciente pode omitir alguma informação ou mentir de fato, e a gente tem que estar preparado para aquele paciente problema também. Muito disso a gente identifica na nossa ficha de anamnese ou ficha de avaliação que está dentro da sua consulta. Entendem a magnitude, a diferença disso? Você está servindo ali para ela alguma coisa, um chá drenante, um cappuccino, power, que hoje está na moda, você não sabe fazer? Compra pronto, gente. Faz um pouquinho ali, estimula o metabolismo, uma água com gás saborizada, isso tudo encanta a sua cliente. São coisas baratas. Entre uma água com gás saborizada, um chá mate, é barato. Mas o que mais você pode fazer? Eu estou podendo um pouquinho mais, vou encantar de uma outra forma. Pesquisem, tá certo? Qual restaurante que você foi? O que fizeram que você ficou chocada, encantada? Loja de roupa. Num dia de comemoração, seu aniversário, comemorações pontuais do ano. Não é promoção o ano inteiro, mas o que você pode fazer para atrair esse paciente para você e levar ele até a sua consulta muito bem feita, tá bom? Pode parecer boba essa terceira base, gente, mas ela é tão óbvia. E o que não acontece é brincadeira. Parece brincadeira. Prática clínica. Aprenda e aplique. Não é simples e óbvio isso, mas deixa eu te contar, a minoria faz isso. Sabe por quê? Se eu estiver falando a verdade, se você já tiver em algum momento ouvido falar sobre, ou se já tiver acontecido com você, ou com alguém que você conheça, coloca aqui no chat para mim. Sabe por que vocês não praticam o que aprendem? Vocês ficam inseguros, ficam com medo. O curso que vocês fazem não passou nada para vocês. Não te ensinou a fazer nada, não te ensinou a trabalhar, não te ensinou a comprar material, não te ensinou a planejar, não te ensinou a escolher um produto se o outro está em falta, não te ensinou a raciocinar. Isso é entrega básica, é podre. Mas o profissional de hoje em dia está fazendo isso, porque ele quer só mais e mais e mais o seu dinheiro. Até aí não é tão errado, mas desde que eu te entregue um trabalho muito bem feito por isso. Não é isso que a gente está falando aqui? Você não está aqui procurando fazer o melhor glúteo brasileiro na sua cliente, ser muito bem remunerado, ganhar muito bem para isso? É sobre esse assunto que a gente está fazendo, sabe? Então, o que você precisa de ter? Buscar isso com todas as suas forças. Aprenda e aplique. Aprendi mais um passo, aplica mais um passo. Aprendi outro passo, aplica outro passo. Não fica esperando oportunidade, esperando um dia de um day clinic, uma mentoria, fulaninha que é minha amiga que vai vir atender comigo. Não espere o outro, porque você vai esquecer daquilo que você aprendeu. É muito comum você esquecer, tá? Aprenda e pratique, tá certo? É uma base extremamente importante. A última base, que é a Pink, que eu falo, uma base assim, cereja do bolo. Olha lá. Mídia social. Mídia social. Um comboio total, completo sobre planejamento, imagem, marketing e customer success. Encantamento do cliente. De novo, estou falando sobre isso. Encantamento do cliente. Como que você vai se posicionar no mercado? Você está aqui estudando harmonização corporal e glútea, você deve fazer os outros tratamentos. Saiba fazer um botox, um skin buster, tratar melasma, fazer PIN, ótimo. Mas se você tem que ser uma profissional de referência, você vai ser referência em quê? É isso que é posicionamento. Referência em harmonização glútea. Aquela doutora lá, a glútea, já sei quem faz, sabe aquilo? Nossa, parcelar cama, máquina de lavar, já sei, é nosso caso Bahia que eu vou. Não é assim, é referência.
Qual é a sua referência de trabalho de bioestimulador facial? Sempre tem um doutor mais famoso. Quem é referência de fio, que entende? O dentista que mais conhece de fio. E aí, quem vai ser a referência de harmonização glútea? Você, da sua região. É sobre isso que fala a nossa quarta e última base da pirâmide. A Pink é a cereja do bolo e que a minoria aplica, tá certo? Para isso, vocês vão ter treinamento e guia também dentro do nosso curso que eu vou lançar na nossa próxima aula, depois do nosso concurso, tá? Isso é papo para depois. Você acha que é baboseira isso que eu tô te falando? Será que eu tirei isso da minha cabeça? Como estão dizendo por aí do Neida, tirei isso da minha cabeça. Vou te provar que não. Quem acompanha, quem pratica o que eu falo, tô dizendo que é lei não, tá, gente? Mas é uma pessoa que já viveu o que vocês estão vivendo, que já passou pelo caminho que vocês estão passando e está conseguindo construir coisas importantes na minha profissão. Pegar a fisioterapia e abrir aquela faixona, sabe? E de outras profissões também da harmonização. Com muito orgulho. Então, olha só o que a galera tá falando. Quem está me acompanhando, quem é minha aluna ou quem me segue, coloca em prática. Eu sempre vou ter mensagens assim. Eu já recebi mensagem de gente que pegou vídeo meu no Reels e pegou aquele insight e aplicou de uma outra forma diferente do que aprendeu no curso e ainda assim aprender alguma coisa diferente. Olha a doutora Josi falando que eu sou a cria dela, porque eu vigio as minhas melhores alunas, eu tô sempre de olho. A doutora Josi tá ali falando, elogiei o trabalho dela, disse que ela tava mandando muito bem, ela lá falando que ela é minha cria, que tá dando tudo certo, e é assim que ela está evoluindo. Eu sempre fico muito feliz de acompanhar. A outra, a doutora Érica, falando sobre a entrega de conteúdo que eu sempre coloco, com uma didática muito boa. Outra também, a Beatriz, a outra doutora, falando sobre ser um divisor de águas, esse acompanhamento que ela está tendo comigo. Então, gente, não é da minha cabeça, não é do nada, é baseado em vivência, em método correto. Tá certo? Então, antes da gente ir para a nossa prática, hoje a gente vai aplicar ativos para a gente construir o contorno e o equilíbrio desse corpo em relação ao bumbum da nossa paciente, tá? Antes da gente chegar lá, eu quero te falar uma coisinha. Quero reforçar a mensagem que eu quero passar para você. Quero que você pegue essa mensagem de uma responsabilidade altíssima e coloque dentro de você. É aqui a chave, gente. Você pode assistir 1000 cursos. Se você não colocar isso para dentro, você nunca vai colocar essas bases da pirâmide em prática dentro da sua vida. Vocês entendem como ela encaixa em tudo? Se você entende todas as bases, você encaixa em tudo. Então, chega de ficar insegura para atender, chega de ter insegurança em relação ao profissional que já está voando. Todo mundo começou do começo, começou por algum ponto, teve que aprender o processo. Se apaixone pelo processo. Eu sempre repito isso para vocês. Você precisa ter muita clareza de onde você quer chegar. Muita clareza do trabalho de harmonização glútea. Ele não é um trabalho extremamente difícil, mas o planejamento para você chegar num sucesso e fazer valer aqueles 5, 10, 8, 15, 20 mil reais de um glúteo que a paciente vai pagar para você. Se ela me paga, por que ela não pode pagar para você? Eu prefiro atender uma dessa por dia do que 10 de 1000. Muito menos desgaste, né? Assim, muito menos horas de trabalho, muito mais remuneração, muito mais notoriedade e sentimento de autoridade, percepção do paciente para com você. É assim. Então chega de ficar estagnado onde você está. Vamos dar um outro passo e mudar o seu nível de conhecimento. Para de fazer o que a galerinha está fazendo, repetindo, copia e cola. Tem muito pouco profissional bom na área corporal hoje em dia. Piorou na área glútea, porque as pessoas não se esforçam. As pessoas, você não. Você está aqui hoje, na segunda aula, então o negócio aqui já está diferente, né? Afinal, eu não quero te limitar. Eu não quero te passar conteúdo raso, onde você vai continuar repetindo esse espaço de insegurança. Eu quero te trazer liberdade, de autonomia, de atuação. Você vai escolher o tratamento da sua cliente, não eu.
Você vai aprender a raciocinar, a trazer a melhor opção para ela, que vai respingar em você também, isso é óbvio. Eu quero te fazer um profissional harmonizador, livre, de referência na sua região. Da mesma forma que aconteceram com algumas alunas minhas. Então vamos para a nossa prática? Hoje vai ser a prática corporal do Seca Gordura, o início da transformação corporal da nossa paciente. Eu já fiz a consulta dela, já identifiquei as afecções, já conversei com ela, a gente já tratou um projeto, um planejamento para ela seguir daqui para frente. Então vamos começar a colocar a mão na massa e você vai entender como é simples, como é tranquilo da gente realizar essas coisas. Lembra lá naquela parte da aula onde eu fiz toda aquela marcação no quadro, planejando junto com vocês? Aquilo lá é um esboço, é um exemplo do que a gente pode fazer, que eu vou te mostrar já já. Eu já tirei foto dela, a gente já fez todo aquele preparo antes que a gente falou. O que eu tenho aqui é um lencinho umedecido só para eu tirar a parte gordurosa da pele, né? Para ficar mais fácil da gente limpar. Então, primeiro eu gosto de fazer a asepsia dela e depois eu venho com a gaze com álcool para deixar mais limpinho ainda antes de eu fazer a minha marcação, tá? A gente vai fazer o planejamento dela. Eu já identifiquei aqui que a Shirley não tem grandes problemas com o glúteo dela. A gente não vai ter muito trabalho. O que a gente tem aqui é talvez um trabalho de pele para a gente melhorar a foliculite. Tem foliculite, né, Shirley? A gente pode fazer também um clareamento, então fazer uma série de peelings aqui, orientar a vestimenta dela, porque o que traz a foliculite? Além de ser uma inflamação interna da paciente, a gente também tem as vestimentas, né? Usa muita calça jeans ou muita calça apertadinha. Então, a gente identifica aqui algumas questões que a gente vai tender a melhorar aqui com o tratamento da harmonização da Shirley, tá? Vou pegar aqui a minha canetinha. É um lápis dermográfico que a gente ganha em tudo que é congresso, palestra. Eu adoro esses lápis dessas empresas. Esse aqui é o que eu ganho da Croma Pharma, mas a gente tem de várias outras empresas e para mim são os melhores. Você também consegue achar esses lápis em loja de maquiagem, lápis retrátil, branco, tá? Melhor branco, você vai usar facial, corporal, é maravilhoso, tá? Pode focar aqui no bumbum dela para a gente começar a desenhar. De longe eu já identifiquei que a Shirley, olha a físio vendo, ó, tem uma altura da cricilíaca ou uma rotação de quadril. Eu não estou avaliando aqui muito a fundo, porque o glúteo dela não precisa de grandes tratamentos em relação a desvio da coluna, tá? E aí, eu já identifiquei aqui, mas assim, no geral, ela tem formatos parecidos no glúteo. A questão são pessoas que têm muita diferença de altura. A gente vai precisar identificar isso, se a crista ilíaca está muito alta, se realmente é escoliose ou rotação de quadril, para a gente encaminhar esse paciente para um profissional da coluna, seja ele um RPGista ou um professor de pilates, tá? O que a gente tem para identificar aqui, que eu gosto de marcar? A gente tem o glúteo anatômico e o glúteo estético. O glúteo anatômico é tudo que envolve. Lembra que eu falei dessa parte do cinturão glúteo? Essa parte do sacro de fato, ó, toda essa parte que volta aqui ao redor da calcinha é o glúteo anatômico. São lugares onde a gente, de fato, não aborda com preenchedores aqui. O que a gente vai fazer aqui é lipolítico para melhorar esse sinal de gordura que a gente vê aqui. Temos também um leve culote, mas aqui eu não tenho tanto acúmulo de gordura, tem um pouquinho, mas eu tenho mais um pouquinho de pele também, porque o glúteo dela é um bumbum pesado, tá? Ele é grande, ele tem volume, por isso ele pesa, mas eu não vejo sinais de flacidez aqui. Então, o que eu gosto de fazer? A marcação, pegar aqui na prega glútea e partir para a lateral. E aí a gente tem toda essa região de glúteo anatômico que a gente vai se preocupar depois em relação à harmonização. A gente pode até começar por esse local. O nosso início de tratamento já vê um resultado nesse local, esvaziando essas regiões onde tem presença de gordura. Tratar gordura,
tratar a pele. Então, aqui é o Hip Dips. Essa regiãozinha aqui a gente pode melhorar ela retirando essa camada de gordura também. Tem pessoas que também precisam de fazer aqui dentro, ó, melhorar essa camada de gordura aqui, para tirar o peso do glúteo, para a gente conseguir reposicionar ele lá para cima. Vejo aqui algumas também, ó, o nódulo de celulite mais afundadinho, isso aí a gente vai ver depois, tá? Vou partir aqui essa coxa no meio para identificar a flacidez, ó. Linha glútea dela tá indo até aqui a linha média da coxa, então não tem grandes problemas de flacidez. Aqui é mais linha do que o sulco dela, tá? Não tem problemas de flacidez e vou partir esse glúteo aqui no meio para fazer o planejamento. Então, aqui eu já fiz uma marcação em várias partes desse bumbum, várias regiões que eu tenho. Aqui eu já identifiquei também uma camada de gordura nessa região, que a gente pode ir trabalhando. Mas é um glúteo que ele não tem grandes diferenças anatômicas. Aqui ele tem um afundamento um pouquinho maior do que o da esquerda. É bem leve na parte da esquerda. Nessa região aqui ele é um pouquinho maior. A gente pode fazer um preenchimento ou um bioestímulo de colágeno nessa região, tá? E aí a gente tem os nódulos de gordura para tratar, onde a gente pode fazer subincisão, a gente pode fazer um preenchimento pontual com bioestimulador de colágeno nessa região, ou simplesmente distribuir. Como não é grave esse nódulo dela, é bem isolado, são poucos, ó. A gente pode fazer subincisão e distribuir bioestímulo de colágeno, se for o caso, tá? E aí um preenchimento que a gente poderia fazer. Esse bumbum, a gente pode desenhar ele nesse sentido aqui. Identificamos ele como um bumbum quadrado, tipo H. Ele é mais quadradinho e a gente pode dar uma funilada nele nesse sentido aqui, ó, transformar ele para esse sentido aqui. E aí eu posso colocar o preenchedor daqui para cima. Posso colocar bolos de preenchimento aqui. Outros mais embaixo. Para reposicionar esse tecido um pouquinho para cima, melhorar o contorno dele. É um bumbum que não é difícil da gente mexer, tá? E aí, da forma como você quiser. Se você quiser trabalhar preenchimento ou bioestímulo de colágeno na mesma sessão, vai mudar a camada. O preenchedor tem que estar um pouquinho mais profundo e o bioestimulador mais raso. Se você estiver começando, eu não te aconselho a fazer dessa forma. Primeiro, faz o bioestimulador de colágeno, depois você preenche, tá? Podemos descer um pouquinho para baixo também. Mas eu prefiro preencher toda essa parte aqui de cima, onde a gente vai conseguir levar esse bumbum lá para cima, tá? O que você quer? Bundão? Quer bundão ou quer contorno? Fala, cliente. Contorno, tá bom. Aqui eu vou trazer para vocês uma opção de fazer com a paciente na nossa avaliação. É a balança de bioimpedância. É uma balança que não é a mais simples, mas também não é a mais completa, que eu trouxe uma opção barata. É uma balança que custou em torno de R$ 500 e é extremamente acessível e de uma forma bem completa. Você vê que além do peso, ela me mostra ali força muscular, nível de água que tem no organismo, nível de gordura, em que nível o IMC dela se encontra, a força muscular de cada membro, nível de água corporal, nível de proteína, massa óssea. Então, é uma opção que a cliente vai ter ali mais palpável, mais objetiva na frente dela. Isso faz parte da consulta. E quando ela entra no tratamento,
seja ele qual for que eu for fazer, seja de bumbum, seja de emagrecimento, a gente precisa de trazer uma opção onde ela verifique, de fato, a evolução dela. E de uma forma científica, ela tem muito mais confiança do que só verificar ali medida de fita métrica, ou de peso, de fotografia, ou as roupas que estão ficando um pouquinho mais largas. Então, é importante a gente pensar num profissionalismo cada vez mais apurado para a gente trazer para esse dia a dia das nossas clientes. Esse relatório eu envio para ela em seguida, que eu faço a avaliação dela e também imprimo para deixar junto com a ficha se for impressa. Se for computadorizada, eu deixo lá dentro dos arquivos dela. Agora aqui eu trouxe para vocês a avaliação que a gente fez, a marcação na paciente, junto para a gente verificar a aplicação de mesoterapia para gordura. Veja só o que eu estou fazendo aí, é evidenciar o cinturão anatômico, ele faz parte do cinturão glúteo, que é uma região onde a gente não vai preencher, a gente só vai esvaziar, desenformar essa região. Então, região de dips, região desse cinturão glúteo, onde se encontram os flancos e tudo mais, a gente precisa tratar também para evidenciar o tratamento que a gente fizer de bioestímulo de colágeno, de hidratação, de preenchimento glúteo, para vocês entenderem, tá? De um lado, vocês viram que eu fiz a marcação de mesoterapia com agulha, mas eu vou começar a mostrar com a cânula para vocês. Uma cânula simples. Eu tive essa cânula ali, mas de fato, quando é uma região menor, então uma cânula mais molezinha, de 22 por 50, onde eu vou fazer o tratamento de mesoterapia dela no subcutâneo com essa cânula de uma forma bem rapidinha. Vocês veem, não está acelerado, mas é rápido mesmo a aplicação. E a gente tem menos dor da paciente, de fato, porque não tem aquele tanto de pontura na agulhinha. Mas eu quis trazer aqui para vocês verificarem as opções que a gente tem. E aí eu abri outro pertuitozinho lá na lateral, na região de flanco, para fazer esse trabalho de esvaziamento de gordura em toda essa região. Eu gosto bastante de trabalhar com a cânula, meninas, porque eu acredito que é menos trauma para a cliente. Por mais que ela assuste com a cânula, mas se a gente consegue convencer a cliente a permitir conhecer a aplicação com a cânula e com a agulha, pelo menos todas as minhas clientes sempre preferem a cânula, porque não tem aquela sensação dolorosa de toda picadinha de agulha. Vocês veem que ali já vai mais de 10, 12 picadas na região da esquerda dela, tá? Esse tratamento de esvaziadores a gente vai fazer tanto em região de flanco, região de cinturão glúteo, marcar as facetas supraglúteas, como vocês estão vendo ali na região sacral, e também, se for necessário, na região de culote, como a gente fez nessa paciente também, na região do diamante, que é a região de interno de coxa alta, logo abaixo dos glúteos, na região interna da onde seria uma bananinha. Ela não tem a bananinha, mas a região interna de adutores, ela tem uma gordurinha. A gente também pode fazer o desenformar ali, esse tratamento de esvaziar toda aquela região ali. Agora a aplicação vai ser, ó, na agulha, na região do culote dela. O lado direito dela tem mais ponto de gordura do que o da esquerda. Então, a gente colocou mais produto, concentrou mais produto da direita do que na esquerda. E aqui, repetindo para vocês, a marcação e a aplicação com a cânula, onde eu só tenho a dorzinha do anestésico e depois eu abro o pertuito e faço a entrada com a minha cânula, com o produto ali, para vocês verem como é mais suave a aplicação do que aquele tanto de picadinha que a gente faz na paciente. Em mim ou nas minhas pacientes, eu também sempre prefiro. Aqui a gente vai iniciar o planejamento de aplicação do preenchimento que a gente vai fazer na aula 3, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês uma forma de planejar. Eu fiz o planejamento dela em pé, e aí, quando eu fui deitar, eu resolvi refazer de novo, para a gente ter uma outra ideia também de aplicação. A necessidade dela é mais na lateral de fossa trocantérica e mais ainda na direita do que na esquerda. Então, a gente colocou 20% a mais de produto
na região da direita, na fossa trocantérica do lado direito do que da esquerda. Claro que nessa filmagem eu quis aproximar para vocês verem de fato como é que a gente vai fazer, mas a gente faz a verificação da paciente por cima, pela lateral, a gente vê na filmagem, tira foto, analisa, para a gente ter um mais alto nível de eficácia no tratamento, para a gente ser mais assertivo na quantidade de produto, porque isso é primordial para a cliente avaliar. Olha lá, a região do diamante que eu falo para vocês, ali também a gente pode aplicar o lipolítico, tanto na nádega, na parte inferior, no cantinho, quanto ali no interno de coxa, onde seria o início da bananinha da cliente. Ela só tem essa parte do interno, não tem bananinha, mas podemos sim esvaziar também. Gostou de ver essa aplicação prática e didática e simples que você pode também repetir, replicar, fazer com o seu paciente? Você precisa entender alguns passos básicos que eu tenho aqui transmitido para você. E até agora você aprendeu os pilares necessários para construir todo esse raciocínio de contorno, de equilíbrio e de harmonia corporal. E ainda assim, você pode ter algumas questões, algumas perguntas aí dentro da sua cabeça, você pode estar querendo se direcionar a mim, mas eu vou responder ela já já. Será que essas perguntas, se uma delas voou aí na sua mente, comenta aqui embaixo para mim, pergunta 1, pergunta 2, que eu também preciso entender como é que vocês estão acompanhando isso aqui até agora, tá? Isso tudo a gente vai ver na próxima aula, na nossa terceira e última aula dessa jornada. Mas antes de eu me encaminhar aqui para o final, não tomar mais o seu precioso tempo, eu quero te lembrar do concurso. O nosso concurso está valendo. Concurso, concurso Jornada da Harmonização Glútea. Você precisa de cumprir algumas regrinhas para participar do concurso e ganhar essa maleta que você pode levar para a casa do paciente, transportar os seus materiais facilmente. E ela não vai vazia, não. Ela vai recheada para dentro da sua casa com os itens necessários para você já começar a atender seus pacientes. Se você já trabalha na estética ou se não, o começo ali está garantido por mim, tá? Vão ativos ali que você pode tratar gordura, celulite, melhorar esse contorno glúteo, hidratação dessa paciente e até mescla intramuscular para você ajudar na performance, no emagrecimento dela, tá certo? Você só precisa cumprir algumas etapas. Primeiro, perfil do Instagram aberto para a gente conseguir verificar você. Precisa estar me seguindo, obviamente, né, senhora? Vamos parar com isso. Estou aqui dando aula gratuita para você, ó. Ó, perfil aberto, tá me seguindo? O que você vai fazer? Pode ser imagem ou pode ser vídeo. Lembrando, quem fizer imagem vale 500 pontos, quem fizer vídeo vale 1000 pontos. A imagem ou o vídeo tem que ter uma história contando o que é que você aprendeu aqui nessa aula de hoje, quais foram os insights principais, o videozinho curto. Tenta colocar ele em torno de 1 minutinho para a gente conseguir assistir, coloca os insights, se desafia, tá bom? E aí me marca lá o meu perfil, que eu vou conseguir chegar até você e repostar, tá? E os melhores precisa ter cumprido da aula 1, cumprir a de hoje e cumprir da aula 3 também. E aí, na live que eu vou fazer após o encerramento das aulas, eu vou fazer esse sorteio lá de Portugal, já em atualização, para trazer o melhor conteúdo de harmonização para você, tá? Quero te agradecer demais por estar aqui presente comigo, aprendendo mais um pouco e espero ter te ensinado alguma coisinha nesse tanto de conteúdo que a gente passou hoje. Um beijo, até a aula 3.